que é isso? Isso se chama indignação seletiva. Ou seja, se for fulano, tudo bem, mas no fulano e tal, eu tenho que ir atrás. Que fala a mesma coisa igualzinho, mesmo versículo bíblico. E qual que é o processo que a gente teria que ter para isso não acontecer? Né? Como lidar com isso? Somos reativos ou proativos? Depende, né? Depende da situação. Nós somos reativos ou proativos? Depende. Depende de quem está à frente, de quem está conduzindo, de quem está nos pedindo, de quem nos está acionando. Né? Muito bem. O que mais? Coamos o mosquito e engolimos o boi ou agimos com equidade? Ou seja, trabalhamos de forma igualitária aquilo que chega até nós ou ficamos selecionando aquilo que interessa ou não dentro do corpo, como se fôssemos sábios o suficiente para expurgar aquilo que não nos toca ou não nos simpatiza. Jesus tinha a indignação seletiva que nós temos. Aqui ele tinha vários motivos para isso, não é verdade? Com a mulher da Samaritana, com a prostituta, com o jovem rico, com o Nicodemos. Uma porrada de exemplos que Jesus daria para andar com o chicote o tempo todo para lascar, né? Mas ele só usou o chicote em quem supostamente sabia muito bem da palavra para estar fazendo aquilo que estava fazendo no lugar que não deveria estar fazendo. Aí ele usou o chicote. Caso contrário, muito bem. Voltando àquela história que nós já demos a dois encontros nossos já sobre o barquinho, né? Nós estamos tudo dentro do mesmo barquinho. Só que no barquinho a gente estabelece uma hierarquia dos que vão correndo, tapar o buraco e dos que ficam fazendo contrapeso do outro lado para o barco não afundar. Né? Essa é a função, né? É isso. Não é comigo, não fui eu que errei, não fui eu que falei. O corpo está doente, mas eu não estou mal. Eu tenho que continuar funcionando. Espera aí. O corpo está doente, tem que dar um jeito de aquela parte deixar de ficar doente, que vai chegar em mim. Tem jeito. Como resolvermos isso, amados? Temos assim, digamos que um impasse, né? Nós temos diferenças entre nós. Não falamos exatamente as mesmas coisas, não temos exatamente os mesmos gostos. Mesmo maneirismo para tratar das coisas em casa, ou na igreja, ou onde quer que seja. Né? Então vamos resolver isso agora. Vamos orar aqui, abraçar todo mundo e quebrar isso aí. Não adianta isso. Por que não? Né? Alguns fizeram não adianta. Porque isso é emocional. Que na verdade eu preciso trabalhar caráter. Se não tiver uma mudança de atitude interior, que é fruto do dom do Espírito Santo em nós, se é que temos o Espírito Santo em nós, senão não vai adiantar. Vamos continuar do mesmo jeito. É só uma dissimulação. Eu me emocionei, eu chorei, eu aqui para frente vai ser tudo melhor. Mas chegou na segunda-feira, eu começo a me arrepender daquela decisão que eu tomei no domingo. Eu faço aquele, porque não está tão sarado, não está tão curado assim. Então a gente precisa primeiro saber, amados, sinceridade, se realmente queremos ser discípulos da Igreja de Jesus. Temos essa posição, aí sim eu tenho tranquilidade para chegar diante do meu irmão, abraçar ele, irmão, eu quero confessar uma coisa para você. Eu não amo o irmão da...
Aí já começa a barreira, né? Eu tenho que tratar, queridos, se estamos aqui no meio de pessoas que vêm para buscar a palavra, para mim todos são discípulos, até que ele me prove o contrário. Se eu tratar ele como discípulo, isso vai constrangê-lo a rever o papel dele como discípulo. Mas não é que eu vou ficar provocando. Eu vou amá-lo como filho de Deus, como alguém que entrou pela porta do reino. Certo? Aí outra desculpa que eu posso dar. Muitas vezes não dá para ser transparente. Aí eu falo de alguém para outras pessoas para ver se me dá uma luz, uma orientação, como agir com aquele irmãozinho. Né? Afinal de contas, eu não tenho aquela facilidade, aquela abertura. Mas eu preciso resolver isso aí. Né? Então são coisas, amado, que eu estou falando com conhecimento de causa. Eu não estou falando porque eu acho que é assim, não. Eu tenho certeza. Porque comigo é assim que acontece. Eu acho que a gente tem que ser honesto consigo mesmo. Porque Deus está olhando para dentro dos nossos corações. E está vendo o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado em nós, para realmente sermos discípulos. Tá? Quando a gente está apontando o dedo, tem outros dedos apontando para a gente. É isso. É transparência. É cair na real. Entende? Mas tem uma coisa que nos conforta, amados. Opa, agora funcionou, que maravilha. Funcionou bem demais, Jô. Socorro. No slide 19, por favor. O que está dizendo ali? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que nos faz enxergar o quão pequenos somos. Ele já tinha dado a vida no nosso lugar, muito lá atrás, sem ao menos em ver lá na frente o dia em que eu haveria de me arrepender e me converter aos pés de Jesus. Mas ele já fez a parte dele há muito tempo lá atrás, pela vida de cada um. Um amor incondicional, uma atitude incondicional, que tem que ser a nossa, né? Por exemplo, eu estou com algum problema com o irmão. Na hora que eu vou conversar com ele, eu já vou perdoando. Eu vou me acertar com o irmão, mas já perdoando. Se eu vou lá para me acertar para daí a gente pedir perdão, não vai funcionar. Se eu não for com o coração de perdoador, esquece. Vai ser uma tentativa de justificar a minha posição e a outra parte idem e nada funciona. Então, tá? Levar em conta isso, que Jesus, antes de nos arrependermos, nos havia providenciado a salvação. Isso aqui é o príncipe dos pregadores que falou. Né? Se alguém pensa mal de você, não fique bravo com ele, pois você é pior do que ele pensa que você seja. Legal, né? Pois é. Você vê que é um português, uma linguagem meio arcaica, né? Esse jeito dele falar, né? Príncipe dos pregadores, escrever desse jeito. Né? Puxa vida. Pois é. Fala que está errado. Fica tranquilo se a pessoa estiver pensando mal de você. Nem perto do que é a realidade. Tanto que Paulo falava? Sendo eu um dos principais. Principais o quê? Pecadores. E uma característica, né? Paulo como apóstolo, né? Que seria supervisor dos supervisores, né? Presbítero dos presbíteros. Além dele falar isso, ele ainda fazia questão de prestar contas àqueles a quem ele servia. E supervisionava ao mesmo tempo. Ele prestava conta, tipo, olha, isso assim, 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 de dentro da cadeia fazendo isso, amados. De dentro da cadeia.
Muito bem. Opa, vamos lá. O que a palavra nos mostra, amados? Na vida real. Sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, quando a gente está com essas dúvidas, essas dificuldades de aceitar um ao outro, ou de considerar, de se arrepender, de se acertar, pensar que o amor é o vínculo da perfeição. Sem esse amor, que não é sentimento, não é emoção, é razão, é decisão racional. Se eu não fizer isso, eu não chego à estatura de varão perfeito. Consequentemente, o corpo continua doente, por minha causa, por nossa causa. O que mais que a palavra nos mostra, amados? E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. Quer dizer, a partir do momento que esse amor esteja acima de tudo, sobre cada um, permanente, ele aperfeiçoa os vínculos, né? É o vínculo da perfeição. Aí vem a paz de Deus e domina os corações. Aí esse corpo passa a desenvolver. Tem alguma novidade aqui? Tem alguma coisa nova que nunca soubemos disso? Que vergonha! Eu não devia me surpreender com isso aqui. Eu devia falar, bom, ainda bem que a gente já vive isso, né? Essa devia ser a nossa fala, o nosso pensamento. O que falta para isso acontecer? Olha, cada um sabe aonde pega mais. Aí é difícil a gente ficar... Não tive revelação de Deus para falar o que está acontecendo aqui. Eu consigo falar do que está acontecendo comigo. Aí eu expus tudo que eu estou pondo para vocês, é o que está acontecendo no meu interior, meus amados. É o que está doendo dentro de mim e que precisa ser sarado. E se os irmãos sentem essa necessidade, vamos compartilhar isso e vamos agir da mesma forma, para que haja uma mudança, para que realmente o Senhor torne os nossos dias diferentes. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-os e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ou seja, para qualquer pessoa que eu me dirigir aqui dentro dessa sala, eu vou admoestar e ser admoestado, e vou salmodiar com ela, e vou louvar o Senhor com ela, e ela comigo. Eu vou edificar essa pessoa e ela vai me edificar também. Isso é corpo sadio. Uma pergunta que a gente poderia estar fazendo também. Nós queremos ser discípulos, amados? Queremos. É vontade realmente sermos discípulos? Podemos nos considerar discípulos? Pretendemos obedecer e fazer o que Jesus manda? Somos intencionais ou estáticos? Intencionais, aqueles que realmente se propõem a agir, planeja e faz, ou aqueles estáticos, que são os procrastinadores? Acho que nós já falamos sobre esse assunto, procrastinação já, né? O que seria procrastinação num português assim, ralé? Um embarrigamento, né? A procrastinação é o embarrigamento, o embromation, né? Um forte inimigo da nossa iniciativa, né? Que chama procrastinação, que é falta de iniciativa ou postergação, deixar para mais tarde. Não se preocupa agora com isso, deixa para mais tarde. Vamos com calma, né? Mais ou menos isso. Lembrando que a gente também comentou que pessoas frutíferas, elas não são indivíduos apressados, mas conscientes, que planejam suas ações
contribuem com o tempo e não vivem ao sabor dos acontecimentos. Exemplo disso, a parábola das 10 virgens. Ou seja, se preparou. Não ficou esperando acontecer para ver o que tinha que correr atrás. Então, essas pessoas são frutíferas, que elas fazem aquilo que precisa fazer no momento certo. E são coisas assim, amados, que Deus tem me incomodado. E que certamente está incomodando a muitos aqui. Então vamos caminhar em cima, nos incomoda, temos que caminhar em cima disso. Para não deixar o tempo passar e depois chegar aquele tempo que vai dizer, eu não tive prazer nessa Deus Pai. Quer dizer, tudo que a gente for fazer, tudo, alguma coisa que não der para ser em nome de Jesus é porque é da carne, né? Mais ou menos isso, né? Se tudo que eu fizer eu posso fazer em nome de Jesus é porque eu estou fazendo certo, mas isso aqui acho que Jesus não fazia, né? Então vá de retro, né? Mas como que a gente poderia começar então esse tipo de coisa? Num culto ou numa reunião com todos, né? Começar esse tipo de coisa que nós estamos comentando aqui. Que precisamos ter um desfecho dessas coisas, né? Numa reunião como essa, por exemplo, pode ser. Mas eu acredito, né? Que seria mais fácil, talvez, até por uma questão de você ter liberdade de você poder se expor, ou dos ministérios atuarem, porque temos vários ministérios aqui. Temos pessoas com dom de língua, dom de cura, dom de revelação, dom de visão. E que de repente numa reunião muito grande como essa, talvez não haja espaço para que Deus se manifeste, né? Mas poderia ser mais fácil se a nossa aproximação fosse mais pessoal. Eu chegar com alguém e ser usado por Deus e deixar Deus usar aquela pessoa para mim. Pode ser nesse lugar aqui, pode ser no corredor, na calçada, lá embaixo, ou na minha casa, assim. Não é uma questão de local, é uma questão de disposição de alguém vir até mim ou eu ir até alguém, né? E ministrar com ela, e receber ministração dela, né? Então nós não precisamos de um momento como esse para isso acontecer. Um momento como esse, sabe para que serve? É uma consequência daquilo que a gente vive durante a semana. Mas nós insistimos em fazer desse momento geral como o ápice de tudo. Onde a gente aprende, louva, adora, cura, batiza, faz tudo e o resto da semana não precisa muita coisa, né? Então, é um outro desafio também. Que a gente precisa, assim, ver o outro lado, né? E a igreja, né? Já que nós estamos falando de locais, né? Começou em casas ou em templos? É uma outra questão superada, para mim superada, mas nem para todo mundo, né? Só lê Atos 2, né? A igreja primitiva, meus amados, ele começou nas casas, e óbvio, tinha que se reunir em grupos pequenos, porque não sei se tinha casas com uma sala desse tamanho tão facilmente naquele tempo. Alguns tinham, talvez quem tinha posse, né? Mas acho que a maioria da igreja não era tão bem assim de vida, não. Talvez alguns a casa deles coubesse aqui. Por exemplo, onde o Juscelino Andréia está morando agora com o Andrei, eu acho que é menor do que esse palco aqui, né, Pedro? Mais ou menos. Ou está quase ali. Pois é. Então o que acontece? Eu não acredito que a igreja, tendo nascido nas casas, ela tinha condições de abrigar tanta gente de uma vez só. Mas com certeza, com aquele monte de gente que se reunia, não sei aonde, tinham muitas casas que a igreja estar se reunindo. Além Alô, melhorou. Eles também iam diariamente no templo, tá? Para orar, para evangelizar, para abençoar vidas ali. Tanto que teve gente que recebeu oração e saiu falando para todo mundo que lá no pórtico de Salomão, fulano de tal e Beltrano oraram por ele, que ele vivia esmolando lá na
E de repente, né, ele recebeu a oração e saiu curado. Então os discípulos todo dia estavam lá no templo também, orando, evangelizando e abençoando vidas ali. Obviamente não daria para cultuar ali, porque o culto cristão não era uma coisa bem-vinda num templo judaico. Aliás, havia até proibição para isso, né? Mas, como igreja, eles podiam agir ali no templo também, assim como nas casas. Isso aí. Bom, o que mais? Aí no ano 200 depois de Cristo, aproximadamente, né, com o nosso primeiro Papa Constantino, o cristianismo se tornou uma instituição, né? Aí virou uma igreja por atacado, entre aspas, né? Indo para os templos, e por essa razão cultural, vem sendo ainda um pouco difícil, né? Alguns aceitarem uma volta à simplicidade do início, que a igreja ela começou simples. Aí, com o tempo, ela foi ficando complexa, né? Digamos assim, né? Mas aí, bom, como lidar com esse problema de cultural, ou de templos, ou de casas, né? Com equilíbrio. Como lidar com isso? Vamos todo mundo para casa e fecha o templo, ficamos tudo no templo e esquece a casa, como é que faz? É equilíbrio. Antigamente, amados, não era permitido um culto ou uma celebração cristã nos templos. E mesmo celebração pública havia uma certa, não muito acolhimento dessa ideia, né? Mas hoje, amados, nós temos essa dupla graça. Nós podemos adorar a Deus na minha casa, eu posso adorar a Deus em público, na praça, na rua, em todo lugar. Então, não temos que ficar nos extremando, né? De um ponto ou de outro ponto. Que a gente tem que agir de forma equilibrada, sem impedimento algum, né? Temos comunhão em grupos menores ou em grupos maiores. Isso não nos impede. Não há motivo nenhum para que isso não aconteça. Amém? Quantos creem? Viver como igreja unida em todos os lugares, em grupos grandes, pequenos, no templo, nas casas, como família, sem dependermos de formalismos, mas realmente a estatura de um perfeito. Independente se eu prefiro mais reunião na templo, essa é uma questão individual. Mas o quanto eu estou crescendo na graça, isso é o que interessa para Jesus. Né? Formatos aí saem da nossa cabeça, entram na nossa cabeça e não mudam muita coisa. Mas aquela figurinha do começo, colocou ali, que tem esses montes de balãozinho aí de cor diferente, não é festa junina não, hein? Até porque já passou, né? Que são esses balõezinhos aí coloridos? O que isso nos sugere, amados? Cada balãozinho, vocês repararam que tem a cor do cara que está falando, aquele balãozinho? O que tem em comum entre esses balãozinhos? Ou seja, temos que ser cooperadores. O que é cooperar? Operar junto.
É junto. Imagina um barco com um timão para cada um aqui, no mesmo barco. Como que ia ser isso? Esse timão aqui virou 15 graus. Esquerda. Todo mundo tem que virar o timão 20 graus para a esquerda. Senão, o que acontece? O barco fica assim, não sabe para onde vai. Isso se chama cooperação, ou seja, operação conjunta. Então, cooperar é isso. Não é eu ficar só no auditório aguardando alguém realizar para mim aplaudir ou vaiar. E não é fazer tudo sozinho, ou seja, é fazer junto com alguém. Todos são importantes. O que a gente, mediante isso, diria, né? Foram chamadas algumas pessoas aqui para serem obreiros, para cooperarem. Aí outras pessoas não foi orado por elas, embora já atuem, já sejam obreiros, já evangelizam, já colaboram também. Então é só essas pessoas que são obreiros. Não, na verdade, amados, todos nós somos chamados a sermos obreiros, cooperadores. Todos somos importantes. A gente sabe que tem refugiado venezuelano lá em Roraima, né? Que Roraima fica aquela questão, vamos fazer campo de concentração lá, campo de refugiado, o que tem que fazer? Existem alguns refugiados aqui em Indaiatuba, não sei. Existem refugiados aqui em Indaiatuba também. Aí, Indaiatuba, tranquilo, né? O IDH de Indaiatuba é um dos melhores do Brasil, né? Indaiatuba, show de bola. Não tem morador de rua quase, né?